Oi, pessoal, tudo bem aí? Então vamos continuar falando sobre alguns dos procedimentos que a gente utiliza para investigar um pouco melhor sobre alguns aspectos da criança na psicoterapia com crianças. Agora a gente vai falar da visita domiciliar. No vídeo passado, a gente falou sobre a visita escolar. Então vamos falar sobre visita domiciliar. Em geral, poucos, né? Eu até estou pensando aqui que poucos profissionais e poucos estagiários e poucos estudantes falaram sobre visita domiciliar, ouviram falar sobre visita domiciliar e também realizaram a visita domiciliar. Porque a visita domiciliar em si ela é mais complexa, porque ela inclui, né, você conhecer o ambiente do dia a dia da criança e da família. Então, é um pouco invasivo se a gente for pensar ir até a casa da pessoa. Mas pode ser muito útil para os casos que a gente pode observar em relação à socialização da criança, a como ela se relaciona com a família e como ela se relaciona com o local. Então, sempre que possível, é bem recomendável, né, que o psicólogo possa usar essa modalidade de investigação que é por meio da visita domiciliar. Então, caso seja possível para você que está fazendo um psicodiagnóstico ou está fazendo uma psicoterapia com as crianças, caso seja possível, é importante que você possa visitar a família. Claro que agora, né, durante a pandemia do coronavírus e tal, é importante também você evitar, né, esse contato. Mas caso você precise fazer a visita domiciliar ou observe que é importante, é possível que você tome os cuidados, né, do distanciamento, né, de usar máscara, aquela coisa toda que a gente já conhece, que é possível que você esteja ali no ambiente por pouco tempo, só para você conhecer alguns aspectos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vamos só falar uma coisa importantíssima. A visita domiciliar não é só para você ir na casa da pessoa. Ela é utilizada também para o trabalho com o paciente quando ele se encontra impossibilitado de sair de casa. Que aí não se trata propriamente de uma visita única, mas às vezes de uma sessão domiciliar. Uma forma que você pode utilizar, né, para um acompanhamento que algum paciente seu ou, né, uma criança que esteja doentada por uma razão médica, né, ou que não consiga de alguma forma ir no consultório, que você comece a fazer esse atendimento domiciliar. Então, as visitas vão ser domiciliares. Por isso, os atendimentos domiciliares, né, geralmente são vistos como condição atípica, porque é só quando a criança não puder ir até o seu consultório ou até a instituição. Então, você pode fazer um atendimento domiciliar. Então, essa é a diferença, né, entre a visita domiciliar como técnica e o atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar é aquele que a gente pode e deve realizar caso tenha questões que a criança não tenha como ir até o atendimento, e aí você faz esse atendimento na casa dela. A visita domiciliar pode ser útil para a compreensão da dinâmica da família que está em processo psicoterapêutico. A casa é o primeiro nicho da identidade, isso eu grifei e é importante da gente não esquecer. Então, é o primeiro nicho da identidade da criança. E o espaço residencial da família reflete, através das configurações do espaço residencial, a disposição, orientações, divisões e organização, um psiquismo grupal. Então, é lá que as pessoas se encontram. Então, é importante a gente entender que na visita domiciliar, a gente vai entender como a criança... Lembra no vídeo da visita escolar, que a gente vai entender como a criança faz parte daquele todo que é a escola, daquele todo ambiente que é a escola? Aqui a gente vai entender como a criança faz parte desse todo ambiente que é a casa dela, que é a casa que ela habita durante aquele tempo. Tá? Então, quem são as pessoas que fazem parte? E isso vai conferir para ela uma identidade. Que lugar ela está ocupando ali, né, naquela família e naquela casa? Que lugar ela tem ali naquela casa? Qual é o lugar dela? Então dá para a gente entender qual é o lugar dela naquele grupo também, naquele grupo total que a gente está observando, que é o grupo familiar. Também o espaço negociado na coexistência das relações familiares
revela a experiência afetiva daqueles que habitam esse local. A casa pode ser uma forma concreta dos sujeitos viverem a organização familiar e das ocupações cotidianas, atualizando o modo de estar em família. Então, essa coexistência das relações familiares vai ser muito importante para que a gente entenda como a criança vai construindo, né, a sua afetividade e como cada um estabelece essas relações afetivas, como se dão essas trocas afetivas entre aquelas pessoas que fazem parte daquele mesmo ambiente, que é o ambiente da casa. Tá? Então, como se organiza a rotina, como um se preocupa com o outro ou não se preocupa, o que cada um é responsável ali, né? Então, como se organiza? Então, como se dá a criança naquele mundo inicial de socialização dela, que ela faz parte, geralmente, por grande parte do dia dela, né? Muito mais agora durante a pandemia, que muitas pessoas ficaram em casa e a casa foi se configurando muitas vezes de um modo diferente do que se configurava antes da pandemia, quando as pessoas tinham uma rotina mais externa, né? É importante que o psicólogo leve em consideração que quando há a presença de um estranho, há alteração nos comportamentos habituais da família. Então não esquece, como a gente já falou lá na visita escolar, quando o psicólogo está presente, a tendência, quando a gente sabe que a gente está sendo observado, a tendência é que a gente mascare alguns tipos de comportamentos que a gente não mascararia, né? Não se daria conta quando ninguém estivesse olhando. Então, claro que se você está ali observando, é muito provável que escape alguns comportamentos que não são planejados, e esses comportamentos que não são planejados ou cuidados, é importante que você também fique bem atento. Por isso, tenha um olhar bem aberto para tudo que você observar ali. Tá? Mas, em geral, a gente sabe que as pessoas tendem a mudar um pouco o seu comportamento, se comportando de uma forma mais adequada quando tem alguém olhando. Então, já a visita domiciliar, ela já carrega isso logo de cara. Então, geralmente, como você vai marcar um dia, um horário, né, combinar com a família, geralmente você vai ver que assim, a casa em geral vai estar mais limpa, vai estar mais arrumada, mas vai ter algumas coisas que vão escapar e que vão ser úteis para você observar. Então, sempre a gente altera o nosso comportamento e fica atento a isso, tá? Então, de acordo com Eckermann, as mudanças se dão apenas em grau e não na qualidade. Então, isso é importante, porque sempre vai escapar alguma coisa, como eu estou falando para vocês, que vai chamar atenção, que tem a ver com a qualidade desses vínculos, que é o que vai te interessar durante a visita domiciliar. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Pode ser, por exemplo, que a mãe não perca a paciência com o filho diante do psicólogo. Então, usualmente, se o psicólogo não estivesse lá, ela já, por exemplo, bateria no filho, ou colocaria de castigo, ou qualquer situação assim que ela pudesse, qualquer ação que ela pudesse reprimi-lo. E aí, quando o psicólogo está lá, ela tem um pouco mais de paciência e aí isso não acontece. Mas se pode observar a qualidade das atitudes da mãe nas relações com o filho. Como ela se dirige a ele, pode ser de uma forma muito adequada, mas como se organiza ali dentro da casa essa interação entre eles. Então, fica atento a detalhes sutis. Isso é muito importante para a gente entender a qualidade e não necessariamente como se dá ali o comportamento. Aqui um pouco sobre as funções da visita domiciliar. A gente tem uma função única, básica, que é observar os padrões de interação familiar. E um outro, que é a adaptação ao papel familiar. Então, observar os padrões de interação familiar, como essa família, em outras palavras, como essa família interage e como se adaptou a esse papel familiar cada sujeito. Então, às vezes, como eu estou falando para vocês, às vezes vai estar mascarado um pouco, mas você vai perceber, por exemplo, que numa conversa vai escapar, às vezes, um comentário ou algum comportamento, principalmente quando tem os irmãos, né? Às vezes, sei lá, alguém derrubou alguma coisa
Aí um irmão mais responsável vai dizer assim, olha, derrubou aqui, preciso consertar, né? O outro irmão já mais bagunceiro vai fingir que não viu. Então é importante da gente entender como se dão esses padrões na interação entre eles. Inclusive na interação assim, parece que os pais tão felizes naquela situação que eles estão, parece que os pais dialogam com a criança ou ficam só conversando, falando, né, ou impondo. Como é que a criança se comunica com os pais? Ela se comunica de uma forma muito infantilizada? Ela se comunica de uma forma mais assertiva? Como se dá essa interação familiar ali? Como eles interagem, tá? E como cada um foi construindo o seu papel familiar. Tem teorias da psicologia, por exemplo, a teoria sistêmica, que vai ajudar a gente a fazer uma boa análise em relação a isso. Então, se você for fazer uma visita domiciliar, procure ler textos que falem sobre os papéis familiares e que vai te facilitar na observação. Tem ainda um interesse especial no clima emocional da casa. Como você percebeu esse clima? É um clima tenso? É um clima muito agitado? É um clima mais ameno? É um clima que parece ali de que ninguém pode falar nada, né? Todo mundo fica mais quieto, cada um mais na sua. Cada um faz o seu e não interage muito. Então, como se dá esse clima que você sentiu? E a gente já vai falar um pouquinho de uma forma de poder perceber melhor esse clima. Na identidade psicossocial da família e na expressão em um ambiente definido. Então, aqui nessa função básica que eu estou definindo, é muito importante a gente perceber como é o contexto familiar, como é o contexto da casa, para a gente poder entender como essa família interage, como ela foi se organizando nessas condições, tá? A observação da vida domiciliar traz material para ser integrado a outros achados. Então, a visita domiciliar é só mais uma ferramenta dentre as outras de anamnese, visita escolar, observação lúdica, outras atividades, testes que você pode aplicar, tanto para o processo psicodiagnóstico como para a psicoterapia de crianças. O Eckermann propõe que a visita pode ser feita sem se conhecer previamente a história da criança e da família, além de que ela deve ser informal e durar de 2 a 3 horas. Eu tenho uma questão aí que eu acho que é importante de considerar, mas vamos lá. É importante ressaltar que o psicólogo deve estar atento para a adaptação às condições. Isso quer dizer que ajustes são necessários. Então, dentro desses ajustes, eu considero que talvez seja melhor você fazer a visita domiciliar depois que você já está na metade ali, mais ou menos, de um processo psicodiagnóstico e de um processo terapêutico. Porque aí você já tem a criança mais vinculada a você já tem uma confiança maior da família, você já está conhecendo alguns aspectos, você já tem alguns achados aqui, igual a gente estava falando. Então, tem uma abordagem, né, que está falando que você pode já começar conhecendo a casa. E tem outra possibilidade de você conhecer a casa depois que você já conhece alguns dados importantes sobre a criança. Vai depender muito da linha de cada um, então não tem muito certo e errado. Tem o que você vai perceber como mais adequado junto ao seu supervisor, né? Ou mesmo a forma como você foi construindo a sua linha de investigação. Então, como são ferramentas, você pode usar de diversas formas e em qualquer momento que você achar que faz sentido, né? Essa ferramenta. Não tem um jeito certo. Use essa ferramenta para exatamente isso. Ela é meio multiuso, né? Então, geralmente se orienta para até 1 hora de observação para não atrapalhar o setting. Tá? Então, assim como o Eckermann fala de 2 a 3 horas, eu sugiro que no máximo até 1 hora de observação para não atrapalhar o setting. Imagina um psicólogo ali 2, 3 horas na casa, eu já questiono, né, como sendo algo que vai trazer um certo enfado. Apesar de que quanto mais tempo você ficar, mais tempo você tem chance de extrair dados e até de certas escorregadas assim que as pessoas podem dar de espontaneidade.
Então, quanto mais tempo você ficar, é muito mais provável que você extraia mais dados e de uma forma, às vezes, até mais verídicas, talvez. Mas de até 1 hora é legal porque você também não ocupa muito o tempo daquela família e não atrapalha a rotina deles, né? Não prejudica esse setting como já está se apresentando. Nem pensar de você ser uma visita ali, né? Você é um profissional, você não é um amigo. Então, fica muito atento, porque às vezes dentro de casa, seja para quem atende pessoas em sessões de home care, por exemplo, seja para quem está fazendo uma visita domiciliar como uma investigação para psicodiagnóstico ou psicoterapia, fica atento para não correr o risco de você, como você está dentro da casa da pessoa, parecer que você é um amigo visitando, né? Então, fica muito atento ao seu lugar como psicólogo observador. Não colocar em nenhum momento opiniões, né? Você está ali só para observar, para extrair dados. O psicólogo deve evitar anotações na hora, pois prejudica a espontaneidade da experiência. Porém, deve ter em mente um roteiro com o que vai observar. Então, nós vamos falar desse roteiro aqui. Vamos lá. É importante que o psicólogo procure preservar seu lugar profissional, por isso, evite atuar no ambiente oferecendo opiniões ou julgamentos. Então, logo de cara, que eu já falei para vocês, neutralidade, né, é importante da gente considerar como sendo o principal de tudo. Não é um amigo, né? É um psicólogo visitando uma casa. Então, ele tem que sempre estar no papel de psicólogo, daquele que observa, daquele que investiga, daquele que não omite opiniões e daquele que está tentando enxergar o fenômeno. Ele não está querendo traçar julgamentos, nem pensar, porque aquilo restringe. O julgamento não importa, o que importa é o que você está observando daquele fenômeno. Isso é o mais útil. É isso que vai trazer achados, novos achados para o seu atendimento. E muitas vezes ajuda até você a solucionar uma questão ali que estava meio evidente, que você não conseguia perceber. E com a visita escolar e a visita domiciliar, você consegue muito mais dados, né? Também com a visita escolar, você consegue muito mais dados e daí você consegue perceber alguma questão ali que te dá uma explicação interessante e útil para você continuar investigando. É melhor que procure observar para integrar dados já obtidos em momentos e estratégias anteriores. A visita domiciliar é uma estratégia a mais. É importante que a visita, então outros cuidados aqui, tá? É importante que a visita ocorra depois das entrevistas e do conhecimento da criança, como eu já falei para vocês. Aí a Kerman fala que não precisa, mas aqui eu estou ressaltando sobre isso. Pois assim já há um vínculo mais significativo com os pais e a criança. Assim, evita-se as fantasias do psicólogo ser alguém que vai investigar o que há de errado com a família, mas sim como alguém que vem para ajudar. Então, por que eu estou repetindo aquilo que eu estava falando agora há pouco? Porque agora é importante ressaltar o seguinte: o psicólogo precisa estar sempre presente para mostrar que ele é aquele que vai ajudar e não vai fazer uma crítica. O psicólogo ele não vai ser aquele que vai falar o que está errado, né? Eu deveria ser assim. Não, ele vai dar sugestões, vai dar orientações para algumas adequações, mas em geral o que ele vai é buscar dados para ele poder entender o que está acontecendo com a criança e assim poder ajudá-la e ajudar a família também. Então vamos voltar lá. Pontos a serem observados, como eu tinha prometido agora há pouco. Primeiro, observar o espaço de cada integrante da família. Então, onde cada um dorme, onde cada um se alimenta, qual é o espaço de cada um ali dentro da família? É todo mundo junto, no mesmo cômodo? Não, a casa é grande, tem cada um seu cômodo, cada um seu quarto, cada um com o seu quarto tem o seu notebook, tem a sua televisão. Como é o espaço de cada um, tá? E é bem importante você observar a sutileza mesmo que cada um tenha o seu espaço, você observar a sutileza do espaço reservado para cada um. Então, observa assim, como mesmo cada um tendo, cada filho tendo o seu espaço,
Como é o espaço de cada um? Isso é importante porque vai te dar dados super interessantes. Perguntar sobre a rotina familiar, horários de cada um, também enfatizando se há e como ocorre o encontro entre eles nas refeições. Então, quais são os horários, se eles se encontram, como se encontram e quando se encontram. Se eles se reúnem para assistir televisão ou realizar alguma outra atividade. Então, tenta ver mais ou menos, né, na pergunta ali que você pode fazer com as pessoas que estão ali, como é que se dá a rotina. Quem chega, quem vai para a escola, quem vai trabalhar, que hora vem, e por aí vai. Observar sobre cada um e como cada um ocupa o seu espaço e como se dá essa relação interpessoal. É uma casa, por exemplo, que cada um tem o seu quarto e cada um chega e se fecha no seu quarto e ninguém se vê? Ou é uma casa que todo mundo faz tudo junto, né? Só vai pro quarto nos momentos mais de privacidade ou de dormir, e depois se encontram na sala para assistir televisão. Como acontece essa divisão para que haja interação ou não haja durante aquela estada daquelas pessoas naquela casa. Observar se a casa é organizada, se tem brinquedos, você está falando de crianças, né? Se a casa é limpa, como os integrantes tratam a casa e se tratam. Então, não tem a ver com propriamente ser rico ou ser pobre. Isso também é um dado, tá? Mas isso não é fundamental para que a gente entenda como se dá a interação das pessoas e da criança e ela se inclui naquela casa ou não se inclui. Então isso é importante para a gente entender como ela está ali naquele ambiente, tá? O psicólogo deve pedir aos familiares que o conduza por onde acharem importante pelo espaço da casa. É importante que fiquem livres e à vontade para mostrar o que quiserem e na ordem que quiserem. Então, quem for apresentar a casa para vocês, você deixa muito à vontade e a pessoa apresenta o que quiser na hora que quiser. É importante também observar que vai chegar, às vezes, em determinados cômodos que eles não vão apresentar, por exemplo, né? Ou passa muito batido e tem outros que vão querer mostrar. Então, isso tudo é importante. Pensa que quando você está adentrando a casa de um paciente, né, de uma criança, você tá entendendo também um pouco do mundo interno dela, como ela construiu esse mundo interno, porque é na casa que ela habita, então é na casa que ela vai expressar as emoções, é na casa que ela vai se expressar com as outras pessoas. Então, é a forma também que ela vai criar uma identidade, que essa vai se entender ali naquele mundo, então vai poder se expressar. Né? Então, por isso, pensa na casa como essa representação do mundo interno da criança na relação com o outro. É importante que a maioria dos moradores estejam presentes durante a visita, mas como a gente sabe que tem a questão, né, de horários e a vida é muito corrida durante a rotina, pode ser que não tenha só a criança e a mãe, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas quanto mais moradores estiverem ali presentes durante a visita, tanto melhor. O psicólogo deve estar atento ao clima emocional, como a gente falou agora há pouco, do lar como norte de suas observações. Eu só coloquei aqui porque a gente tinha falado agora há pouco lá atrás, mas é importante a gente criar meio que um retrato, né, desse clima emocional, que agora fica mais claro como observar isso. O clima emocional tem a ver com a forma como você sente aquele ambiente a partir da interação das pessoas. Né? Como é esse ambiente? É um ambiente pesado, é um ambiente leve, é um ambiente mais claro, é um ambiente que se percebe ali de muita tensão. Quando eles falam entre eles falam com respeito ou sem respeito. Como se dá esse clima, tá? Isso é muito sutil, é muito da intuição, né? Vamos chamar assim, do psicólogo. Feito isso, né? O psicólogo é importante que ele guarde essas informações. Eu até sugiro que ele possa trazer essas informações, né? Ele observou,
e ele pode trazer essas observações de uma forma anotada, depois da visita, ele ter um tempinho, sei lá, se ele foi de carro, ou se ele tem algum lugar ali que ele pode, depois da observação, ele já rapidamente, ou no lugar que ele conseguir, fazer as anotações o mais rápido possível para que ele não perca as informações mais básicas, né? Sobre as impressões que ele teve, sobre o lugar que cada um ocupava, sobre falas importantes que ele não pôde observar, ele não pôde registrar enquanto ele estava ali, porque não é muito recomendável que se façam anotações, porque gera uma certa persecutoriedade. Então é importante que ele possa anotar depois, para que esses dados sejam importantes também, e quanto mais dados ele anotar, melhor né? Então esses dados sejam importantes de serem observados e ligados com outros achados que o psicólogo teve na observação da escola, na observação lúdica, na entrevista. Então, quanto mais dados ele tiver, melhor né? Então, sendo assim, a gente termina essa aula de visita domiciliar e visita escolar, ou visita escolar e visita domiciliar, como você preferir, como mais uma técnica, ou na verdade duas técnicas importantes, né, como duas ferramentas importantes de trabalho do psicólogo nessa possibilidade de investigação, né, nessa tarefa de investigação de questões em relação à criança e o seu mundo, né, para poder ajudar a criança no processo de desenvolvimento e muitas vezes até orientar a família para que possa ser os familiares pessoas a auxiliarem a criança no crescimento e no desenvolvimento saudável dela. Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre término de sessão e vamos falar um pouquinho sobre devolutiva. Então, até a próxima aula. Tchau!